Saúdo aos nossos irmãos, irmãs e amigos com a paz do Senhor. Quero ler um texto que encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 27, que expressa: Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Quero dar um tema para esta reflexão: a repentina destruição. O dia 25 de janeiro de 2019 jamais será esquecido por uma grande parte dos brasileiros, em razão que, nesta fatídica data, centenas de pessoas foram soterradas no desastre da barragem do Córrego do Feijão em Brumadinho, Minas Gerais. Só Deus mesmo para consolar as famílias que perderam os seus entes queridos. Nenhum dos funcionários e terceirizados da Vale jamais imaginaria que o transbordo dessa barragem iria acontecer. Muitos almoçavam, outros trabalhavam e, de repente, bastou o tempo de 4 minutos para vir a repentina destruição e soterrar tudo que estava no caminho da lama grossa de restos de minério de ferro, argila e sílica. Poucos foram os que conseguiram ver de perto essa tragédia e sobreviver. A grande pergunta é: os que morreram soterrados nessa lama tiveram tempo para uma reconciliação com Deus? Só no juízo final saberemos, conforme Apocalipse 20, versos 11 e 12. Na última sexta-feira, dia 8, outra tragédia aconteceu no Brasil, no local conhecido como Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, Rio de Janeiro. Cerca de 10 vidas foram ceifadas no ardente incêndio. Eram adolescentes que tinham sonho de um dia se tornar um grande jogador de futebol. Veio a repentina destruição e os sonhos desses garotos foram interrompidos. Sobre essas duas últimas tragédias, há muitas especulações se esses acidentes eram ou não previsíveis. No entanto, em se tratando de catástrofes, a Bíblia relata que ocorreram repentinas destruições em várias ocasiões. O primeiro grande cataclismo foi o dilúvio, que destruiu toda aquela geração pecadora contemporânea de Noé. E, do mesmo modo que os funcionários da Vale foram pegos de surpresa, muitos deles ainda estavam almoçando quando a barragem de Brumadinho estourou, a geração antediluviana parecia levar uma vida normal. Jesus disse: comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Lucas 17, 27. Somente Noé e a sua família não pereceram, conforme Gênesis 7, versos 1, 7 e 13. Quanto aos demais, morreram sem ter alguém que enterrasse seus corpos. Podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que o dilúvio foi algo previsível, pois Noé creu no que o Senhor falou e preparou-se obedecendo a ordem divina de fazer uma grande arca. E fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. Gênesis 7, verso 5. É uma bênção crente obediente, não é mesmo? Da mesma maneira, a geração da época de Noé teve a sua oportunidade de se redimir de seus pecados, voltando-se para Deus. Penso que cada martelada que Noé e seus filhos davam nas tábuas, cada árvore que ia ao chão, era como se o próprio Deus estivesse dizendo que a repentina destruição viria. Infelizmente, aquela geração não deu crédito, mesmo vendo a grande arca construída. Outra grande catástrofe foi a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Tanto os sodomitas como os gomorritas também estavam envolvidos com os negócios desta vida. Cumpriam seus expedientes. Jesus enfatizou: como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Gênesis 17, 28 e 29. E lá se foram milhares de vidas ceifadas pelo grande fogo que carbonizou os corpos dos ímpios moradores de Sodoma e de Gomorra. Veio a repentina destruição. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Gênesis 19, 24. Era Deus punindo o pecado dessa geração sodomita, conforme Gênesis 18, versos 20 e 21.
Gostaria de ainda falar sobre a repentina destruição que veio sobre a cavalaria egípcia, que ousou entrar pelo meio do Mar Vermelho quando saiu em perseguição aos hebreus. Ali houve outra repentina destruição, pois o exército do faraó morreu afogado nas águas desse mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Êxodo 14, 28. Que tragédia para o faraó, que glória para o Senhor. Irmãos e irmãs, amigos, não sabemos quantas catástrofes ainda ocorrerão no Brasil, disso temos certeza. Contudo, devemos estar sempre preparados para o enfrentamento das tragédias. Saiba que, pior do que as grandes catástrofes, sejam naturais ou não, serão os prejuízos quando uma vida perece sem ter tempo de fazer as pazes com Cristo, com Deus. A palavra do Senhor é soberana. Aliás, prevenção e canja de galinha não fazem mal a ninguém. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, verso 6. Não quero lhe assustar, mas está para acontecer a maior catástrofe sobre a terra. Leia 1 Tessalonicenses 5, verso 3. Por isso, não espere essa catástrofe. Reconcilie-se hoje.